empolgante e contagiante. Uma igreja saudável é extremamente empolgante e contagiante. Extremamente empolgante e contagiante. Salmos de número. Salmos é sempre bom, como é culto da manhã, a gente pode fazer esses adendos. Salmos nunca serão capítulos, e quando nós olhamos 1, 2, 3, nunca serão versículos. Porque Salmos nós falamos que é um compêndio de canções e orações, e às vezes até poesias. Então, por ser canções, orações, às vezes até poesia, nós falamos salmos de número e verso de número. E aí o Salmos, uma curiosidade interessante, ele é um compêndio de 5 grupos de outros livros que foram ajuntados e formaram o que hoje nós temos na Bíblia de Salmos. Na maioria das vezes nós falamos Salmos do rei Davi e colocamos toda a autoria do livro de Salmos para Davi, mas a verdade é que Davi, ele pode ter sido um nome mais proeminente, mas tivemos muitos outros autores que escreveram o livro de Salmos, como os filhos de Asaf, como dos filhos de Corá, como o próprio Moisés no Salmo 90. Nós vamos ali vendo Samuel, ou seja, são escritos que ficaram ao longo do tempo, que o povo foi achando e ajuntaram, e esse compêndio foi conhecido, passou a ser conhecido como o livro de Salmos. Tendo dado essa introdução, olha, eu acredito que você já achou, eu estou na versão King James, mas coloca na versão que vocês estiverem aí, não tem problema não, que eu vou acompanhar na que vocês estiverem aí. Vamos, King James, então perfeito. Diz assim, a minha King James não me deixou, vamos ler aqui. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria e vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Uma igreja saudável é extremamente empolgante e contagiante. Quando falamos dos Salmos 100, nós falamos de salmos de celebração. E conta a história por trás desse salmo, que em períodos em que o povo estava em grandes festas, eles estabeleciam um dia fixo e toda Jerusalém celebrava o Senhor. O fato é que Jerusalém, na forma geográfica, e é legal um dia nós, quem sabe, irmos ali em Del Castilho, no Museu de Israel, ali dentro da Catedral da Fé da Igreja Universal. Já fui 2 ou 3 vezes e é sempre sensacional estar lá, uma maquete incrível, enorme, e com a guia fica melhor ainda, que ela vai explicando detalhes a detalhes. E quando chegamos lá, percebemos que Jerusalém tem na sua forma geográfica uma posição como ela estivesse no alto, como se estivesse no cume de um monte. E de fato como o próprio templo foi estabelecido no cume de um monte, e não um monte como a gente vê, enorme, mas elevações. Então automaticamente o povo, quando fazia celebração ou quando celebrava, eles sempre olhavam para cima, como se de lá de fato estivesse vindo o convite para essa grande festa. Mas como começava a festa? A estrutura estava montada na Jerusalém, mas as pessoas, elas vinham das bases, elas subiam pelas bases, e quando elas subiam, elas não subiam de qualquer forma, elas não subiam sem disposição, elas não subiam sem nenhuma empolgação, elas não subiam sem nenhuma alegria. Ao contrário, acontecia que as primeiras famílias da base, elas vinham cantando, sempre os levitas, e eles, à medida que iam cantando,
as pessoas ficavam nas janelas e nas portas de suas casas, que no formato antigo, as portas das casas já davam para as ruas. Então ficavam nas portas e ficavam nas janelas. E à medida em que um começava a canção e ele ia passando na rua, aquelas pessoas que estavam nas suas casas, aguardando a comitiva, iam se ajuntando a essa comitiva. Mas não se ajuntavam de uma forma só para fazer parte. Eles literalmente pertenciam àquele movimento de empolgação contagiante. Então, a forma como aqueles hebreus e posteriormente judeus celebravam algumas festas, sempre foram formas muito alegres, muito empolgantes. Vemos um exemplo na própria forma do rei Davi, que vinha pulando e a tal ponto, dançando com o povo, que Mical, quando viu, sentindo talvez ciúme, porque Davi estava dando mais atenção para a arca e para o culto do que para ela, e tinha toda uma questão ali envolvida, e aí ela libera aquela palavra depois da celebração, que ele estava como louco, como alguém qualquer. Mas a forma como Davi celebrava nos mostra muito como esse povo celebra, e não celebra apenas de boca, eles celebram com os movimentos. É comum, segundo aquilo que se entende, que eles iam literalmente dançando pelas ruas. Como ontem as meninas ali na frente, enquanto estávamos louvando, dançando juntos. Então, enquanto a canção, os levitas iam, os músicos atrás seguiam, as pessoas atrás também iam dançando. E tem uma outra coisa maravilhosa. O que chamam de pandeiros, o que chamam de, esqueci agora, os chocalhos, o nome que dá agora exatamente, panderola. As pessoas que estavam na casa, elas já possuíam as suas também. Então, quando elas se ajuntavam àquela comitiva, não estavam apenas seguindo uma multidão, mas elas também adoravam com o corpo e com outros instrumentos sonoros. Salmo 150. E aí havia naquele momento ali um grande mover, com muitas danças, com muitas canções e com muitas músicas tocadas. E à medida que eles iam avançando, as pessoas iam chegando, elas iam se agregando àquele povo. E aí, automaticamente, me permita aqui pontuar algumas verdades nesse contexto. Quando há vida, quando existe vida em nossas decisões e nossos movimentos, algumas coisas começam a ser despertadas. Nós percebemos que as pessoas, elas querem vida. O único cortejo que acompanha, que lembra da morte, é o cortejo fúnebre. E mesmo assim, quem está ali por causa da última homenagem, mas o coração não queria estar ali, porque é um momento de muita tristeza. Por isso que Deus ama a festa. Toda a grande vitória do povo de Israel foi celebrada uma festa, porque os momentos marcantes precisam ser celebrados de forma empolgante e contagiante. O autor do livro Uma Mente Milionária, ele pontua uma coisa muito interessante. Olha que esse homem nem crente é, mas é válido. Ele diz assim: se você quer prosperar, você que é empreendedor, trabalhador, você precisa criar algumas formas da sua mente ser milionária. Você só vai ser milionário depois que a sua mente se tornar milionária. Tem coisas lá que eu vi que não vai acontecer, não tem a ver só com o esforço da pessoa. Hoje eu acredito firmemente, mestre Alex, que se Deus não falar assim, é tudo contigo, não vai acontecer, filho. Você vai trabalhar, vai ser o exímio gestor, vai ser o grande administrador, vai ser o grande negociador, mas não vai dar. Mas tem hora que Deus fala assim, tudo contigo, e a pessoa às vezes não é nem preparada, e Deus vai lá e pá! Então, para mim hoje a fonte é Deus, até de prosperidades financeiras. Mas veja bem, esse autor, ele diz o seguinte: quando você consegue alcançar uma meta, poupança, eu quero alcançar R$10. Então, quando você alcançar esses R$10, no mês seguinte, aquilo que você deveria colocar na poupança, em vez de você
colocar na poupança, você vai pegar aquele R$1, por exemplo, do mês seguinte, e você vai em algum lugar fazer alguma coisa que você queria muito. Eu gosto de camarão. Depois que eu bater essa meta aqui, a minha celebração vai ser comer um camarão. Eu gosto de uma lasanha. Depois, comandamente, depois que eu bater essa meta, eu vou celebrar. Fazer o quê? Comendo uma grande lasanha. Então esse autor pegou princípios bíblicos, e é sempre na Bíblia. Esses coaches daí, a gente gasta muito tempo às vezes dando dinheiro para eles, quando a gente poderia ir direto na Bíblia. Peguei pesado, peguei. Tem uns aí botando, vem para cá que eu vou virar a tua mente. Princípio de Salomão. Falei, se ele descobriu o princípio de Salomão, eu também descobri, vou ler livro de Provérbios. Vou me aplicar, vou estudar. Vou entender o que Deus está querendo falar comigo em cima daquilo ali. Mas esse autor, ele diz o seguinte: depois de grandes conquistas, precisam vir grandes celebrações. E diante disso, me permita pontuar 4 verdades, e eu acredito que são maravilhosas verdades. Primeira delas, não podemos ser uma igreja boa para o ontem. Precisamos ser a resposta das demandas do hoje. Atos 2, do 14 ao 16, nos diz algo tão formidável. Atos 2, do 14 ao 16 diz: então Pedro se levantou junto com os 11 e ergueu a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é algo que foi dito por meio do profeta Joel. Até aqui. E me permita aqui explicar esse texto. Por que não podemos ser a resposta do ontem e ser a resposta do hoje? Porque enquanto aquela igreja estava fazendo as coisas normais, comuns, eles não chamavam a atenção do povo. Aí Deus fez o seguinte com eles: vou dar algo poderoso para vocês. E a Bíblia diz que eles receberam um toque de Deus tão tremendo, que eles começaram a falar de outros idiomas nesse contexto de Atos 2, e isso chamou a atenção de inúmeras pessoas que estavam nessa grande celebração em Jerusalém, porque eles os ouviam nas suas próprias línguas. Era algo novo, era algo também empolgante, era algo também contagiante. E por isso eles saíram dos seus lugares e foram até o cenáculo ver o que estava acontecendo. Meus irmãos, como o Danilo gosta de pontuar, quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda. Nós não podemos achar que as respostas do ontem serão as respostas para o hoje. Se nós querermos que os adolescentes pensem como nós pensávamos, no meu caso, há 30 anos atrás, é impossível, porque o tempo de 30 anos atrás estava lembrando, a gente não tinha nem sequer com biscoito recheado, era uma vez no ano, no mês, filho. Na minha época, e vocês vão lembrar disso, o marido ou a esposa, quando recebia, na maioria das vezes, 30 anos atrás, era mais os homens que trabalhavam fora do que as mulheres. E aí, depois de uns anos, equilibrou. Então, as mulheres também, mas naquela época era a grande maioria dos que trabalhavam fora, os homens. E vocês vão lembrar, sempre aqueles homens que ganhavam o pagamento, no dia do pagamento iam na barraca, tomavam birita, mas aí passavam ainda assim na sopa, comprava o fígado, e não tinha sacola, vocês vão lembrar disso, era embrulhado em um papel de jornal, se lembra dessa? E o cara vinha, medindo a rua com o negócio, mas não errava o caminho, chegava em casa. Vocês lembram disso? Eu lembro dessa situação. Era o dia do pagamento, o dia da cavaca, meu Deus do céu.
que chegava lá para a gente e falava, meu Deus, cavaca, início do mês, recebeu, aleluia. Não tinha muita fruta, a gente ia pegar fruta nos pés, graças a Deus, pelos vizinhos abençoados, que davam manga para a gente, banana, sabe, às vezes até a mamão sobrava, e rasgava na rua mesmo, manga quente, falava assim, vai dar dor de barriga, eu falei, depois a gente resolve, vamos comer ela agora. Meu Deus, se pensar na geração de hoje, não tem como as respostas de ontem serem as mesmas para hoje. São coisas diferentes, momentos diferentes. Então, a maneira como nós devemos propagar as respostas para hoje são diferentes. Não adianta nós pegarmos a forma do ontem e querermos aplicar no hoje. Cada tempo tem a sua resposta. Cada tempo tem a sua resposta. Por isso, em primeiro lugar, não podemos pensar ser uma igreja boa para ontem, mas precisamos desejar intencionalmente sermos uma resposta para o hoje. Eu acredito que uma das respostas é sermos uma igreja empolgante e contagiante, que celebre. Tem falado muito com o Ferraz, as bandas também, ele sabe disso, né? Vamos botar aí a guitarra, a gente precisa botar mais louvor de videira, o povo gosta de pular, né? Porque tudo é adoração, mas eu não sei explicar os segmentos da adoração. Fala assim, Ferraz, adoração mais romântica é bom, mas tem um dia de quarta-feira que o pessoal tem que quebrar o esqueleto, filho. Porque se eles ficaram com os olhos fechados muito tempo, eles vão dormir em pé. Né, Ferraz? Vai falar assim, quebra tudo, filho. Não, bota a banda para quebrar tudo, porque se for muito lindo, meu irmão, lindo, eu vou ver no sonho, filho. O que aconteceu? Acordei, corpo arrebentado. Chega aqui, ar-condicionado, cadeirinha boa, ambiente limpinho. Não estou me aguentando. Estou me aguentando, filho. Então, precisamos ser a resposta para o tempo. Entender o que é necessário e sermos a resposta para aquele tempo. Isso se aplica também nas nossas casas. Precisamos ali celebrar, precisamos empolgar. Eu vou citar aqui de forma indevida, mas a minha sobrinha Alice, eu fui na casa deles, acho que eu estava trabalhando no sábado, aí passei lá, estava resolvendo uns negócios, aí até cruzei com o Danilo, cruzei com o pessoal, e no caminho por aí eu fui lá, aí quando eu cheguei na casa do meu irmão Leonardo, lá em São João, ela assim bem baixinha, ela é desse tamanho, Alice. Aí eu falei, que neném bonita, Aí ela foi se aproximando, ela falou, tio, eu falei, fala, nós vamos comer um churrasco. Assim, paradinha, pai nem a mãe ouviu, assim, vamos comer um churrasco. Aí eu olhei assim para o lado e falei, você vai comer um churrasco? Amanhã é o dia das mães. Meu pai vai fazer churrasco. Meus irmãos, isso era no sábado. Ela ficou alimentando o churrasco de sábado de manhã até domingo. Ela chegou aqui no domingo à noite, a primeira coisa que ela fez quando me viu foi tio, eu falei, oi, comi o churrasco. Comi o churrasco. Entendem isso? Um ambiente empolgante e contagiante. Segundo lugar, nossos encontros, porque as dificuldades estejam visíveis, precisam ser banhadas por comunhão, partir do pão, alegria e sinceridade de coração. Atos 2, 46 ao 47, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
E esse era um momento de muita dificuldade para a igreja, que Jesus tinha sido levado aos céus. Tinha ali tristeza. Mas Pamela, quando eles se reuniam, sempre tinha comunhão, partir do pão. Olha como a Bíblia destaca, não é só partir do pão, não. Tinha também alegria e sinceridade de coração. Alegria e sinceridade de coração. Nossos encontros, até por causa das dificuldades dos irmãos, precisam ser banhados por comunhão, partir do pão, alegria e sinceridade de coração. A pessoa pode estar com todos os problemas possíveis fora dessas portas, mas quando chegou no ambiente da família da fé, ela precisa, era isso que eu precisava, era isso. Zica, eu tenho em casa, tenho no serviço, tenho na rua, aqui é isso, essa alegria contagiante, essa sinceridade de coração, essa comunhão extraordinária, essa alegria de poder sentar e partir o pão. Isso é sensacional. Irmã Edilamar, ontem o pessoal cantando, há de convir que todas as nossas, com todo respeito, e a palavra que eu vou citar aqui é com muito amor, todas as nossas irmãs, quer sejam as mais novas até as mais experientes, estavam dançando, celebrando, enquanto estavam lá. Falei, o que esse povo tem? E as adolescentes assim, estou cansado. Geração cansada. Mas era uma empolgação, uma alegria. Precisamos, como igreja, manter isso. Nossa casa de oração precisa ser banhada por isso. A sua família precisa ser banhada por isso. Os seus negócios, empresa, precisam ser banhados por isso. Comunhão, partir do pão, alegria e sinceridade de coração. 3. Quando a organização e propósito, quando há organização e propósito, a orientação e encorajamento se tornam o alvo. Quando há uma organização e propósito, a orientação e o encorajamento se tornam um alvo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 31, fala sobre algo incrível, que é sobre a profecia. Mas olha o que diz aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, versículo de número 31. Porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Em algumas versões está edificados. Olha só, quando há uma organização, quando há um propósito nessa organização, a orientação ou a edificação e o encorajamento se tornam um alvo. Tudo o que acontece passa a ter um propósito. Quer seja uma faixa, quer seja um apertar de mão, quer seja um cheirinho que é colocado em algum lugar, quer seja uma luz específica em algum lugar. Eu estava numa reunião com os pastores aqui, eu só liguei uma luz, acho que o Ferraz percebeu, que foi do quadro de oração. Aí no final veio um pastor e falou assim, gostei tanto desse quadro de oração, mas foi intencional o que eu fiz. Eu queria de fato que eles vissem o nosso quadro de oração. As únicas luzes que estavam acesas aqui eram do quadro de oração. Eu queria dar luz ao quadro de oração. Quando existe organização e propósito, aquilo que estamos fazendo serve para ensinamento e encorajamento. Não é fazer por fazer, é fazer com propósito. Paulo está dizendo, que bom, igreja de Corinto, que todos vocês profetizam, mas é bom
que cada um, de forma organizada, profetize no seu tempo, para que quem está ouvindo consiga entender o que está sendo profetizado, e aí haja edificação, e a palavra edificação é ensinamento, crescimento. Se há organização, existe crescimento. As pessoas entendem perfeitamente o que está sendo feito e qual o propósito que está sendo aplicado ali. A gente convive com o nosso ordem de culto ontem, né? Não pode, filho. Aqui, ó. Por que não falou antes, né, Ferrari? Vamos, calma, vai dar tudo certo, mas não é assim, não é assim não, filho. Tá rindo, Ferrari? Não é assim não, filho, não é assim não, aqui não é assim não. Não dá, minha mente não funciona assim não, filho. Vá comunicando, manda. Aí aos 45 nada, 50 do segundo tempo, cheguei e tem. E todos esses aqui, o que eu faço com eles? Não tem a ver contigo, tem a ver com todo. Tem a ver com a mensagem que queremos levar. O que nós queremos propagar. É assim nas nossas vidas. Vou falar uma palavra aqui pesada, mas eu tenho aprendido ao longo desses 10 anos no ministério, algo que eu não sabia e continuo não sabendo, estou aprendendo ainda. Há nãos que são importantes, que doem mais na gente do que nos outros, mas eles são importantes até para os outros também crescerem. Não. Pastor, o senhor é tão gente boa, vamos fazer isso? Não. Não, obrigado, você é uma benção, aleluia. São coisas que nós vamos aprendendo. Sabe por quê? O mundo está nos observando. E eles estão vendo ali os mínimos detalhes. De púlpito aqui falo. Ontem, como no evento, única bandeira, Jesus, Jesus, Jesus. Aí teve uma vírgula que foi falar de outras religião. Eu falei, não faz isso, meu santo. Não é esse o propósito. Quando a organização e propósito botou uma vírgula, Dona Maria, bate aqui, a gente fala, não é isso que está sendo propagado. Não é isso que está sendo propagado. Estão conosco, mas não são nossos. Entende isso, mestre Alex? Quando a organização, Tayane, fica até claro saber se está no propósito ou não está no propósito. E é transparente isso. Opa, não. Quarto e último. Meu Deus. Quarto e último. É o quarto, né? É o quarto. Então, quarto e último. Um ambiente saudável gera respostas para outras realidades. Atos 13, versículo de número 2. Atos 13, versículo de número 2. Atos capítulo 13, versículo de número 2. Atos 13, 2. Nos diz algo tão extraordinário, empolgante e contagiante. Atos 13, 2. Diz assim: enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo. Neste caso, Saulo aqui é o Paulo, que nós citamos muito, para a obra que os tenho chamado. O ambiente saudável gera resposta para outras realidades. Deixa eu explicar de novo aqui o contexto. Eles estavam em um ambiente adorando a Deus, adorando o culto. E lá era um ambiente saudável. Estavam ali cultuando. Aí em um momento,
o Senhor provavelmente usou alguém dizendo assim: não tem esses dois que estão aí no cantinho? Pode separá-los. E o termo aqui separar é como se estivesse ungindo, enviando. Eles vão ser a resposta para uma outra realidade. Um dia eu ouvi de um grande homem que famílias bem estruturadas, elas acabam exportando, exportar é para fora, exportando soluções para o bairro, para o município, para o estado e algumas até para a nação inteira. A incubadora de um lar é extremamente profético, não apenas para o reino celestial, mas também para o movimento terreno. Quando o ambiente é saudável, quando a coisa é empolgante, existem pessoas que recebem capacitações dos céus para servir em outra realidade. Muitos anos atrás, quando fiz teologia, aprendi oratória. E aí aprendi a puxar mais o S, corrigir o R, ser mais pontual naquilo que tinha que fazer, falar palavras difíceis. Muitos anos atrás eu pregava, aí uma irmãzinha me procurou depois do culto e falou: pastor, eu tenho que falar um negócio com o senhor. Eu falei: pode falar. O senhor pode me ouvir? Eu falei: posso ouvir, irmã. Aleluia. Ela falou: pastor, o senhor é uma bênção. Eu falei: amém, minha irmã. Que bom, fico feliz, fico grato. Ela falou: mas eu tenho que falar um negócio com o senhor. Acho que vocês até vão saber qual é a irmã que fala assim: tem que falar um negocinho com o senhor. Um negocinho, pastor. Eu falei: pode falar. Pastor, os mais antigos e iletrados, já não é de hoje, já vem me procurar há um tempo. Falei: o quê? Eles estão dizendo que o senhor até prega bem, grita às vezes, mas eles não entendem certas palavras que o senhor fala. Tem como o Senhor falar mais simples? Aquilo foi um banho de água gelada. Eu falei: mas eu me dedico tanto para estudar, para preparar um sermão, da forma como aprendi no seminário, palavras difíceis, e a irmã vem falar que eu tenho que falar mais fácil, mais simples, mais no popular. E eu vim de terno e gravata, no início do ministério, né? Vocês têm fotos de mim, é bonitinha. Aquela palavra da irmã causou um fuzuê no meu coração. E passou nem um mês, eu entendi. Não tem aquilo que te choca, mas te ajusta. Porque tem coisas que nos chocam, mas nos ajustam. Primeira reação, frustração. Segunda reação, raiva. Terceira reação, pode ser que está falando verdade. Quarta, está falando verdade. Quinto, tem que mudar. Tem que mudar, tem que mudar. Vamos mudar esse negócio. Vamos mudar. Um ambiente saudável, ele gera respostas para outras realidades. É assim dentro da nossa casa, quando o ambiente está saudável, pancadas que tomamos, situações que vivemos, nos apontam situações que precisam ser corrigidas, coisas que precisam ser ajustadas. E quando nós ouvimos a voz da correção, ouvimos a direção do confronto, às vezes, quando há humildade e quebrantamento no nosso coração, a gente fala: de fato é assim, é isso. Vou falar uma palavra aqui mais pesada, mas com cuidado. Quantos casamentos de filhos estão em dificuldade porque os pais se metem demais na relação dos filhos? Casamento, namoro tem que se meter mesmo, tá, namorados? Tem que meter mesmo. Dor de cabeça para mim, filho? Vigia aí. Você está dando de cabeça, não é de Deus. Um namoro está dando de cabeça, imagina o casamento. Meu pai! Ai, Jesus! Namoro é um lugar de felicidade, alegria, né? Suspiro toda hora. Meu Deus! Tem que ser bênção. Agora, chegou o casamento, até que as mortes os separem. Problema de BO de casal, resolve no? Aí quando não tem como resolver, aí buscam pessoas sábias, que vão ouvir,
vão meditar, vão guardar o coração e vão aplicar no lugar certo. Mais ou menos assim, BO de casamento. O casal vai procurar solteiro, pode ser bem intencionado, mas vai ter experiência para orientar? Não. Já viveu BOs? Não. Não tem nem ideia. Não, o Senhor diz que assim, filho, quando você casar, você vai ter que pegar tudo que você aprendeu e botar na prática. Aí que é o negócio. Aí que é o trem bom. Aí que o negócio vai ficar estreito. Eu gosto de citar isso, e aqui eu já vou concluindo. Pessoas que acham que sabem muito, falam assim, qual é a tua cicatriz? Me mostra aí. Qual é? Você tem cicatrizes? Que isso? Minha pele é tratada com Dove, com Natura, com Nivea. Então você ainda não está pronto. Pronto para quê? Grandes batalhas deixam grandes cicatrizes. Cicatrizes não são atestados de derrotas, são atestados de batalhas que já enfrentamos. Eu olho para o meu braço, aqui não aparece mais, mas eu fiquei com meus 2 braços carne viva, queda de moto. Aqui, eu tenho marca aqui, tenho marca aqui. Aqui, num momento bom da vida, o playboyzinho Diego, eles me chamaram, já vai o playboyzinho ali, seminarista playboyzinho. Aí o playboyzinho não sabia, eu falei, vou pescar hoje. Eles falaram, ali é escorregadio, lá no arquipélago da Ilha Grande, e a Mona do meu lado, se arrebentou comigo. Aí eu fui pescar. Quando eu joguei a vara, o chinelo escorregou, Maurício, porque eu estava numa pedra, que parecia que era sabonete. Meus irmãos, a Mona tentou me segurar, fomos os 2 para dentro do mar. E tinha uns negocinhos que ficam agarrados na pedra, tentei segurar, aquele negócio foi rasgando tudo. E até hoje tem cicatrizes. Mas olha só, passaram 16 anos, 15 anos. Mas até hoje, quando eu olho a cicatriz, eu falo, foi isso. Foi isso que eu vivi. Foi esse negócio aqui. Momentos que nós vivemos geram resposta para outras realidades. Nada na sua vida é em vão. Nada. 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 Se aconteceu, é porque Deus tinha um propósito. Pega isso, medita no que viveu, ajuste os ponteiros, corrige as rotas e vai para cima, porque só temos uma vida para ser vivida. Uma igreja saudável, uma família saudável, uma vida saudável é extremamente empolgante e contagiante. Assim termina a mensagem desta manhã. Seja você também, meu irmão, empolgante